Então, voltando aqui para a nossa segunda aula, vamos dar continuidade no tema quanto à causa de extinção da punibilidade prevista no Código Penal de perempção. Ok. O que é a perempção? A perempção é uma punição processual que é aplicada ao querelante de uma queixa que se manifesta no prazo e ele é negligente com o processo, que não se manifesta, tá? Tá errado aqui. Não se manifesta no prazo. E ele é negligente com o processo. Logo, ela é uma causa de extinção da punibilidade que se aplica apenas nos casos de ação penal privada, exclusiva ou personalíssima. Pela lei, quais são esses casos de perempção, Laís? Quando, depois do início da ação penal, o querelante ele deixa de promover o andamento do processo por 30 dias seguidos, ou seja, começou a ação penal aqui, ele tinha 30 dias para promover o andamento desse processo, decorreu os 30 dias e ele não se manifestou. Nós estamos falando aqui em casos de ações penais privadas, ok? Lembra sempre disso. Ou exclusivas ou personalíssimas, tá? Não são situações de ações penais públicas. Lembra sempre disso. A perempção são para ações penais privadas, tá? Ação penal privada. Caso ocorra o falecimento do querelante, então, o querelante faleceu, decorrer o prazo de 60 dias, sem qualquer comparecimento nos autos das pessoas previstas no artigo 36 do Código Penal, que são as pessoas que vão estar fazendo a representação dele. Vamos lá, Código Penal. O que está escrito no artigo 36 do Código Penal? Trazer aqui para vocês que é muito importante também. Vou ditar, tá? Oh, meu Deus. Aqui. Eu disse Código Penal, é Código de Processo Penal, tá bom? Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge, em seguida, o parente mais próximo na ordem de numeração constante do artigo 31, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir com a ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone, tá? Aqui no artigo 31, quem nós temos, né? O artigo 31 fala das situações de morte do ofendido, mas as pessoas que ele fala aqui é o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão. Logo, voltando aqui para a tela. Se existiu o falecimento do querelante, decorreu o prazo de 60 dias e cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão não comparecer no processo, vai acontecer a perempção. Tudo bem? Terceira situação. Se o querelante deixa de comparecer sem nenhum motivo, ele não justificou nos autos o motivo pelo qual ele não compareceu, em qualquer ato do processo que ele deveria estar presente, ou ele deixa de formular o pedido de condenação nas alegações finais, o processo vai ser declarado com perempção em desfavor dele, tá? E caso, sendo querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar o sucessor, vai acontecer a perempção. Próximo slide. Já entramos na prescrição. O que eu gostaria de falar aqui? A perempção, gente, então, entendam que ela sempre vai ser vinculada a uma ação penal privada. Esse é o primeiro ponto. Os casos de perempção são esses que estão previstos em lei, ok? Eu não tenho como aplicar o Instituto da Perempção sem previsão legal, por conta do princípio da legalidade. Eu preciso quase que decorar essas causas de perempção, porque muitas vezes elas são confundidas entre elas para ser cobrada em uma prova, tá? E a perempção ela leva então à extinção daquele processo, certo? Por quê? Porque a pessoa ela perde o direito de agir no processo, certo? Ele é negligente com o processo, ele deixa de se manifestar. Então, vai levar ao Instituto da
extinção da punibilidade. Até porque um processo ele não é uma brincadeira, não é uma aventura processual criminal que a pessoa ela está vivenciando porque ela gostaria, né, de curiosidade. Não, nós estamos falando aqui de apuração de fatos. E o direito penal, ele já possui aplicação subsidiária, porque já é a área mais restritiva, a área mais invasiva que o direito tem. Logo, se eu me submeto a protocolar um processo contra uma pessoa, a tramitar esse processo, a envolver uma situação sistêmica de pessoas que vão tramitar esse processo, eu também tenho que ter responsabilidade com o Poder Judiciário, com as pessoas envolvidas, com quem eu estou submetendo, para que não aconteça o instituto da perempção. A perempção é uma punição por conta disso, porque você está causando quase que um alvoroço processual para deixar aquilo acabar em nada. Você tomou tempo do Poder Judiciário, você tomou tempo de tramitação de processos que teriam prioridades em tramitar, você tomou tempo de pessoas que tiveram que parar para analisar aquele processo e você fez com que aquele processo acabasse em nada. Então, a sanção da perempção ela é aplicada com a extinção da punibilidade do agente que perde aquele direito para exercício do direito da ação, ok? Beleza. O próximo caso que nós vamos trabalhar é o caso da prescrição. E eu vou iniciar aqui com vocês as situações de prescrição, mas eu não vou terminar porque elas são grandes, então nós vamos fracionar aí em várias aulas os casos de prescrição, tá bem? O que é a prescrição? A prescrição é uma causa de extinção da punibilidade, ok? A prescrição ela é aplicada ao Estado que perde o direito de exercer a punição, de aplicar a punição ao agente que está submisso a um processo, que está respondendo um processo, um inquérito ou cumprindo uma pena, tá? Então, o conceito é a perda em face do decurso do tempo do direito do Estado de punir. Prescrição da pretensão punitiva, tá? Agora, quando o Estado ele perde o direito de executar uma pena, nós estamos diante de uma prescrição da pretensão executória. Lembre sempre, para vocês conseguirem concatenar, que facilita também, das iniciais. A prescrição da pretensão punitiva, PPP. Prescrição da pretensão executória, PPE. Ok? O Estado, ele não possui o direito penal não tem aplicabilidade irrestrita. O que é importante aqui? Que por segurança jurídica, nós temos limites temporais. Esses limites temporais, eles são aplicados ao direito de punir do Estado. Porque eu não posso ter a possibilidade de aplicação da sanção penal ad eterno. Por isso, a prescrição ela se trata de uma matéria de ordem pública, que significa que o juiz ele pode reconhecer a ocorrência de uma prescrição de ofício, sem mesmo ser provocado pela parte, ok? Os casos de imprescritibilidade agora, que eu gostaria que vocês também tenham conhecimento. São situações que a professora acabou de explicar, que dependem de limites temporais para aplicar uma sanção. Ok, mas toda regra tem exceção. A Constituição Federal, ela trouxe como regra a prescrição, mas ela também trouxe as exceções quanto aos seguintes delitos, na ocorrência do crime de racismo, tipificado na Lei 7.716 de 89, que está no artigo 5º, 62 da Constituição Federal, ou os delitos praticados por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito, são considerados imprescritíveis, ok? O que significa que não se aplica o Instituto da Prescrição sobre esses crimes, beleza? A tortura, ela é imprescritível? Não. Uma pegadinha também que acontece bastante em concursos é sobre a prescrição da tortura, tá? É uma dúvida comum. Embora ela seja equiparada a um crime hediondo, lembrem disso. O entendimento majoritário é que ela é um crime como qualquer outro que possui marco prescricional. Beleza? Agora, para vocês se situarem, eu gostaria de explicar quais são as espécies de prescrição.
A prescrição, ela pode ser a prescrição punitiva ou a prescrição executória, tá? A prescrição punitiva, quando ela vai acontecer? Antes do trânsito em julgado, lembrem sempre que a punitiva está aqui antes do trânsito em julgado e ela vai extinguir o quê? O direito de punir do Estado, beleza? A prescrição executória, após o trânsito em julgado do processo e impede que o Estado execute a sanção penal. Vejam bem, então, aqui na prescrição punitiva, eu ainda não tenho uma pena transitada em julgado, ok? Então, eu estou impedindo o Estado de punir. Na executória, o Estado já realizou a punição, já teve a aplicação de uma sentença que já transitou em julgado, beleza? Então, aqui eu estou impedindo o Estado de executar a sanção, certo? Ou seja, ela uma pena ou uma medida de segurança imposta na sentença definitiva. Tudo bem? Quando nós falamos aqui da prescrição da pretensão punitiva, ela ainda tem uma subdivisão. Qual é essa subdivisão? Propriamente dita, superveniente, retroativa e virtual ou antecipada, tá? E essas formas ou subespécies da prescrição da pretensão punitiva, a PPP, nós vamos dar início ao estudo delas na nossa próxima aula, que vai ser gravada, iniciando pela prescrição em abstrato, prevista no artigo 109 do Código Penal.